Olá, tudo bem? Sou Márcio Goulart e está começando mais um vídeo do canal Hub, um canal que fala do e para o varejo brasileiro. Aqui você escuta temas relevantes para as melhores práticas de gestão no varejo. Vamos falar sobre tecnologia, produtividade, vendas, tributário e fiscal, experiência de consumo, digital, equipes e times, indicadores, os famosos KPIs, treinamentos técnicos, inovação, hardware e software, operação de loja e algumas entrevistas com experts. E você, quer melhorar o resultado do seu negócio? Então fica comigo até o final. O entrevistado de hoje é Alexandre Uehara, um especialista no tema inovação, que vai nos ajudar a entender inovação dentro do nosso varejo. Vamos lá. Olá a todos, sou o Márcio Goulart da Tecnoeb e do canal Hub, e hoje eu trago aqui para nos falar um pouco sobre inovação no varejo, um especialista, o Alexandre Uehara. Há alguns meses me propus a um desafio de capacitar nosso varejo em pontos que julgo essenciais para melhorar a gestão dos negócios. Esse é o objetivo. Tenho procurado trazer conhecimento sobre diversos temas que, se bem explorados, eu acredito podem melhorar os resultados das empresas do varejo. É isso que eu acredito. O Alexandre é um especialista no tema de inovação e vai nos ajudar a entender a inovação dentro do nosso varejo de alimentos, como padarias, supermercados, mercearias, restaurantes, lanchonetes podem inovar. Alexandre, muito obrigado por ceder o seu tempo e compartilhar o seu conhecimento aqui com a gente, com o nosso público. Sei que sua agenda é bem concorrida, somos privilegiados por tê-lo aqui. No final, eu vou deixar aqui os contatos do Alexandre para quem quiser bater um papo com ele. Então, como eu disse, o Alexandre é um especialista em inovação e nada melhor do que você mesmo para se apresentar, Alexandre. Por favor, fique à vontade e se apresente, fale um pouco aí da sua trajetória. Eu que agradeço, Márcio. Obrigado pelo convite. Vou começar até um modo diferente de me apresentar. Você falou dessa questão de compartilhar conhecimento, é uma coisa que realmente, há anos atrás, vou chutar aqui, né? Pandemia a gente já perde um pouquinho do tempo, noção do tempo, mas eu imagino uns 7, 8 anos atrás, que eu descobri esse meu propósito, né? De realmente compartilhar conhecimento. Então, hoje eu faço palestra, dou workshop, dou aula também em algumas instituições, como a FIAP, a FGV, Link School. E eu vim do mercado corporativo, onde eu conheci bastante, e aí até uma outra palavra que é muito do meu propósito, que é o lifelong learning, eu aprendi bastante também sobre inovação corporativa. Então eu criei, né, e fui head de inovação de algumas grandes empresas, principalmente no mercado financeiro. Tive uma cadeira no comitê executivo da Febraban também, então ajudando aí, né, nas primeiras conversas lá do Pix e Open Banking, eu estou falando isso há 4, 5 anos atrás. Sou também embaixador da Singularity, né, uma universidade que nasceu lá nos Estados Unidos, junto com a NASA e o Google. Faço parte também da BFinTechs, né, então um pouquinho também, esse lado do mercado financeiro não sai, então eu ainda continuo aí com as fintechs. E claro, também sou mentor de startups, advisor e investidor também de startup. Então, quando a gente fala muito de inovação, ao lado, né, da minha carreira, é ao lado de inovação corporativa de grandes empresas, mas também olhar essas novas empresas que utilizam tecnologia para exponencializar seu negócio, que acho que a gente pode até falar um pouquinho sobre isso também. Com certeza, com certeza. Nosso papel aqui é trazer conhecimento, insights, provocações para aquilo que eu chamo de varejo de alimentos, né? Fazer com que as padarias, supermercados, lanchonetes, mercearias, afins, né, em todo o Brasil, possam entender um pouco mais sobre o que é o processo de inovação dentro do varejo. Mas me diga antes, há quanto tempo você lida com o tema inovação? Inovação é um tema novo para as pequenas e médias empresas, porque as grandes empresas falam de inovação há algum tempo, né? Mas as pequenas e médias empresas, e o Alexandre, há quanto tempo está nesse meio de inovação? É difícil falar, né, Márcio, um pouquinho de cine. Quanto tempo de inovação? E aí eu imagino, principalmente quem está assistindo, quem está ouvindo a gente, tenho certeza que em algum momento já foi inovador, e sem saber. Então, oficialmente, eu posso dizer que eu criei as primeiras áreas de inovação há 15 anos atrás. E aí eu estou falando assim, né? Até você falou muito bem, a gente não falava de inovação. Então, desde aquela época, já pensando em inovação, construindo essas áreas de inovação, e principalmente trazendo provas de conceito, validação, né? Um pouco também algumas palavras aqui que talvez fujam um pouquinho do dia a dia de quem está ouvindo, mas a gente já estava testando alguns formatos, né? E quando eu falo formato, é desde soluções, modelos de negócios novos,
que foi uma empresa chamada Atec, que é uma empresa que, né, o principal produto deles é o sistema de tráfego aéreo do Brasil. Né? Então, já trabalhando com essa área de inovação há 15 anos atrás, e depois dando essa continuidade. E acho que um ponto importante, né, Marcelo, que a gente sempre fala, que eu gosto muito de falar isso, é que a inovação não necessariamente tem que ser tecnológico, né? O meu background é muito tecnológico, mas são duas coisas que a gente tem que pensar. A primeira delas, né, é muito a cultura de inovação, né? A gente realmente mudar esse nosso mindset, né? Essa nossa mentalidade, a forma de pensar. A gente tem que mudar um pouquinho isso para a gente começar a ser inovador. E a segunda coisa, realmente, que assim, não precisa ser tecnológico. E quando eu falo não precisa ser tecnológico, eu gosto de dar um exemplo, né? E isso é um exemplo real de uma loja que trouxe. E aí eu faço até uma provocação, né? Nós mesmos com usuários, alguma vez a gente já foi para uma loja, em um shopping, em qualquer lugar em que a gente não quis entrar na loja, porque a gente sabia que aquele vendedor ia ficar do nosso lado e a gente não queria, né? A gente queria realmente assim olhar. E aí a loja ela construiu dois tipos de sacolas, né? Duas cores, uma preta e uma vermelha. A vermelha eu sei o que eu vou comprar, então eu não preciso de ninguém. Uma preta eu quero um vendedor do meu lado. Então, quando eu digo sobre inovação, é sim, né, trazer coisas novas, que pode ser um incremental também, né, melhorar algo que já existe, mas principalmente que traga valor. E esse trazer valor é trazer valor tanto para o usuário, né, que no caso aqui é aquele cliente ou possível cliente que não entraria agora está entrando e agora está comprando, e talvez ele até compre mais produtos, porque do lado de fora não vai comprar nada. Quando ele entra e não quer ninguém do lado, ele vai pegar o produto e talvez até olhe algum outro produto que ele não via do lado de fora e compre também. E o valor também é trazer para a própria loja, porque aqui a gente fala de receita nova, né? Receita na veia para a empresa. E aqui, novamente, a gente está falando de uma inovação sem tecnologia. Uma coisa simples, dois tipos de sacolas, duas cores e receita para a empresa. Até uns anos atrás, principalmente no varejo, né, a gente podia dizer que tinha um jargão usado no futebol, né? Time que está ganhando não se mexe, né? Então estava dando tudo certo, deixa tudo certo. Esses 2 anos de pandemia veio mostrar que, opa, tem que se mexer, né? E muita gente se mexeu pela necessidade, né? E esse exemplo que você está dando foi uma inovação em que você empoderou o consumidor, né? Você deu poder a ele de escolha. E isso hoje faz toda a diferença, né? E eu vou até falar o contrário, tá? Para a gente fazer uma reflexão aqui, eu vou trazer de novo o mercado financeiro para a gente só fazer um paralelo, né? Como que funcionava a nossa mente, de novo, quando eu falo esse mindset de inovação, como que funcionava o mundo antigamente? E eu estou falando isso não mais que 10 anos atrás, eu falando de bancos. A Hoje a gente gente já pode contrata. falar no século passado, né? Ah, pode falar, verdade. Mas como que a gente contratava os bancos? Assim, a gente tinha os cinco maiores bancos, a gente não fugia daqueles cinco maiores bancos, e se a gente contratava, né, nosso salário ou a nossa conta PJ, a gente colocava isso em um dos bancos, mas era difícil a gente sair de um banco para outro. E aí, quando eu falo sair de um banco para outro, é não pensar só no produto banco, né? Você pode ter um produto de empréstimo, pode ter um produto de financiamento, mas era difícil, a gente tinha uma conta no banco e contratava aquele produto do nosso banco. Era difícil, né? A gente mudar de banco de uma hora para outra. E aí, o que está acontecendo agora? Novos bancos, e aí, inclusive, os digitais aparecendo, né? E agora a gente consegue o quê? Ter essa abrangência de produtos, a gente poder escolher, né, qualquer um dos bancos e qualquer um dos produtos. E quando a gente fala do digital, é um pouco isso, né, Marcia? Porque assim, antigamente, de novo fazendo o paralelo aqui do varejo, né? Como que a gente comprava, por exemplo, uma TV, né? Quando não tinha toda essa parte digital. A gente tinha que ir lá para uma rua, né? Para ir para escolher uma TV, só que a gente pegava aquela rua, né? Que tinha várias lojas, né? Porque aí a gente fazia a comparação. Né? Agora com o digital, e a gente está falando, inclusive, as coisas na palma da mão, é muito fácil. Né? É muito fácil a gente encontrar e já fazer essa comparação e a pessoa fazer essa compra imediata. Né? Porque, diferentemente de antigamente, a gente tinha que fazer uma pesquisa, tinha que procurar, tinha que ver se realmente aquele modelo era o que você queria. Agora é muito fácil quando tudo na nossa palma da mão. Eu tenho uma pesquisa que eu gosto muito, né, que ele fala quanto tempo cada uma dos produtos demorou para chegar a 50 milhões de usuários.
E a gente está falando, eu não vou lembrar agora de cabeça, tá? Mas assim, 50 anos para a companhia aérea, 30 anos para a TV, automóvel 40 anos. E teve um que foi 19 dias. E aí, tipo, pô, 19 dias para conseguir 50 milhões, sendo que carro, avião, televisão, cartão de crédito demorou vários anos. Esse 19 dias foi um aplicativo, que aí talvez o pessoal vai lembrar, Pokémon Go. Né? Então, assim, eles Pokémon conseguiram Go. 50 milhões de usuários rapidamente. Por quê? Porque está na palma da nossa mão. É sim, né? Uma coisa muito fácil. Assim, né? Eu sou descendente de japonês, mas eu nunca vi Pokémon, nunca joguei Pokémon. Mas na hora que as pessoas falaram, eu falei, não, deixa eu baixar, né? Deixa eu ver como é que é esse Pokémon Go que todo mundo está falando. Entrei nessa estatística de 19 dias. Então, tudo isso na nossa palma da mão realmente muda, né? As coisas estão muito mais fáceis na visão do usuário. E agora, só relembrando ali que eu falei lá dos bancos, é isso. Hoje, não é os bancos que têm os produtos que tem, e as pessoas têm que comprar dentro dos bancos. Hoje o empoderamento é nosso. Hoje a gente consegue escolher. Hoje a gente consegue pegar um produto, por exemplo, de crédito numa fintech, né? Uma fintech aí só para lembrar também, né? É financeiro, mas tecnologia, então são startups do mercado financeiro. A gente consegue contratar um empréstimo de um banco, consegue ter conta em outro banco. Se quiser fazer uma transferência internacional, a gente pode ter outro banco. Hoje está na nossa mão. Então, a visão hoje nossa do usuário é muito importante, né? E quando a gente fala de empreendedores, varejistas, não é mais oferecer um produto que, né, a gente pensa da nossa cabeça. Não. O que realmente aquele nosso usuário, aquele cliente ou futuro cliente precisa? Qual a dor dele para a gente oferecer alguma coisa que realmente faça sentido para ele e principalmente que traga uma proposta de valor? Porque essa proposta de valor pode ser o diferencial para estar aqui no celular, né? Para tanta competição que a gente tem. E ali, se a gente consegue entregar uma proposta de valor, ele vai olhar, poxa, aqui tem um diferencial e eu vou comprar exatamente nessa loja, nesse empreendimento, nessa empresa. É verdade, tem toda a razão. E nesses últimos 2 anos, o nosso varejo, o varejo que a gente está permeando aí, ele teve que rapidamente se adaptar, né? Fazer coisas que ele não fazia. Teve que vender muito pelo delivery, que não vendia. Vender pelo WhatsApp. Ninguém vendia pelo WhatsApp, absolutamente ninguém. Poucos supermercados tinham, mercados de médio e pequeno porte, tinham o seu e-commerce funcionando. E tiveram que colocar o e-commerce funcionando, mudar layout de loja, mix de produto, etc., né? Realmente foram mudanças muito fortes. Só que elas foram provocadas por fatores externos, né? Não foi alguém que pensou e falou assim, vamos começar a fazer isso, né? Eles foram provocados fatores externos, né? Mesmo assim, isso não deixou de ser uma inovação, só que muitas vezes isso não aconteceu da forma mais estruturada, né? Mas eu vou trazer dois pontos aqui, eu acho que é uma provocação boa para quem está ouvindo e quem está vendo aqui também, né? A primeira coisa é que, assim, a inovação pode também surgir, e muitas coisas surgiram na crise, né? Então, assim, existem vários exemplos que realmente, quando a gente precisa fazer, né, tem alguma coisa por trás, a gente corre atrás. Então, realmente, e aí a segunda coisa que eu queria colocar, que eu acho que foi muito bem pontuado aqui, Márcio, que é o seguinte, adaptação, acho que é uma palavra muito importante para todo mundo, e aí eu volto na questão do mindset de inovação, dessa mentalidade de inovação. Mais do que ser rápido, nós temos que nos adaptar muito rápido. E essa é a mentalidade que a gente tem que ter. Porque antigamente a gente tinha um planejamento de 1, 2, 5 anos e a gente seguia aquele planejamento. Hoje as coisas acontecem muito rápido. Se a gente pisca o olho, já mudou alguma coisa e nós temos que nos adaptar. Então, essa é a mentalidade que a gente tem que começar a trazer para o nosso dia a dia. E aí, de novo, é muito bem pontuado o que a gente está falando aqui da pandemia. Né? Eu brinco que assim, a única pessoa que preveu realmente uma pandemia foi o Bill Gates. E depois, quem Verdade. quiser, Lá atrás teve uma palestra dele, acho que no um TED, não TED. sei, né? Que ele Isso. falou sobre Então, acho isso. que depois o pessoal que quiser assistir, tem um TED que ele falava isso antes da pandemia. Então, Pô, assim, uns 5 anos antes, eu acho, né? exato. Então, assim, todo mundo foi pego de surpresa, não teve jeito. Mas quem que saiu muito melhor foram aquelas empresas que se adaptaram muito rápido, que já pensaram e já tinha esse mindset, poxa, eu não posso mais vender da mesma forma. Eu não posso continuar da mesma forma, preciso me adaptar muito rápido. E o WhatsApp foi uma forma disso. Mas eu tenho só um porém aqui que eu gosto de contar também, tá, Marcio? Tomem cuidado para também não ficar preso a um único fornecedor, né? Porque a gente teve um problema também em 2020, se não foi 2021, ano passado, eu não lembro agora,
De novo, a pandemia é muito rápido, né? A gente esquece um pouquinho dos anos. Mas o WhatsApp ficou fora do ar um dia, Verdade. né? Então, assim, se a gente depende só de um único fornecedor, quer dizer, a gente vai ficar parado, não vai vender nada. Então, de novo, vem a adaptação, né? Poxa, o WhatsApp está fora do ar. A gente tem um plano B para isso, né? Então, isso que precisa ser pensado. A adaptação, né? E, de novo, essa palavra a gente tem que deixar bem na nossa mente para não esquecer. Nós temos que nos adaptar muito rápido. As coisas estão acontecendo a uma velocidade enorme. E não estou falando só de uma velocidade de tecnologia, de modelos de negócio. Estou falando da nossa economia, estou falando do nossa política, não quero entrar em questão política, mas sim, coisas acontecem muito rápido, né? Então, tudo isso é o nosso dia a dia. E se a gente não, se nós não nos adaptamos muito rápido também, a gente vai ficar para trás. Verdade. Você está falando sobre mindset, né? Vou entrar no tema aqui, que é a cultura da empresa, né? Se a gente for pensar em inovar no Google, né? A gente tem ideia que o Google deve ser maravilhoso para inovar, né? Deve ser um cenário perfeito. Mas, e inovar dentro de uma pequena empresa? Quer dizer, como é que entra o fator cultural aí dentro da empresa para ela aprender e habitualmente permitir a inovação? Mas eu acho que aqui entra de novo uma coisa, né, que a gente sempre olha essas empresas mais tecnológicas e digitais, como Google, Facebook, que virou Meta, a gente olha a Amazon, a gente olha a Apple, fala assim, nossa, é muito fácil inovar aqui. Na verdade, assim, de novo, é o mindset das pessoas. Então, quando a gente fala Google, e aí também deixo uma outra referência aqui, Google, a gente acha que assim, todos os produtos que eles lançam é sucesso. Aí tem o Gmail, tem o Google Buscador, tem o Android, todo mundo pega os casos de sucesso, mas esquece daqueles casos que foram falhos. Então eu deixo aqui também uma sugestão, depois dá uma googada, né, claro, mas entra lá no Google, coloca Google Cemetery, né, Cemetrty, T-E-R-Y. É, Cemitério de cemitério. Lá tem todos os produtos do Google que foram descontinuados, inclusive a data que ele descontinuou. Então, quando a são gente fala muitos, de né? são muitos, mas aí que está a grande questão. A empresa ela tem esse mindset de que falhar é bom. A gente falha, mas o mais importante é aprender em cima disso. Então, muitos dos Fast produtos feio, né? R rápido, corrija rápido. para acertar mais rápido ainda, para ter esse sucesso. Porque, de novo, aí entra o que a gente falou anteriormente, né? Adaptação. Se a gente erra, a gente adapta muito rápido e já traz isso. E eu vou trazer um exemplo, só para não ficar só no Google, vou pegar da Amazon. A Amazon, alguns anos atrás, também lançou um produto chamado Amazon Fire, que é no celular. E isso em um mercado que já tinha a Apple, já tinha o Android, mas a Amazon, ele arriscou. Arriscou, deu errado, deu muito errado. Não vende mais esse celular. Muita gente ficou empolgada, mas não vende mais, porque deu errado. Mas a tecnologia que foi utilizada lá na Amazon Fire, depois eles colocaram dentro do Alexa, que é aquele, né, o controlador de voz mais vendido do Sim. mundo, que muita Uhum. gente conhece. Ou seja, a partir de uma falha, eles conseguiram criar um outro produto. Então é isso que a gente traz, né, desse mindset. Então, de novo, não é só a questão que essas empresas têm dinheiro, mas eles têm esse mindset de que falha é bom desde que a gente aprenda. Mas, claro, aí eu gosto de pontuar, né? Não vamos explodir as nossas lojas, né, errando ali, né? Uhum. Então, tome cuidado. Existem dois tipos de erro. Tem aquele erro que não pode cometer, que o risco é muito grande, né? Por exemplo, em uma indústria, em um shopping, né? A gente está falando direto com o cliente, mas tem aquele processo que a gente pode arriscar e testar ali, né? Então, eu vou só para trazer um exemplo. Esse outro lado que não pode errar. Teve um banco, né? Para não falar aqui o nome do banco, não é falar mal deles, né? Mas um dos maiores bancos do Brasil, aquele Laranjinha, também há anos atrás, acho que meses atrás, se não foi um ano atrás, foi meses atrás. O dinheiro da conta lá do aplicativo começou a sumir das pessoas, né? O pessoal começou a ficar desesperado, e aí começou aquele burburinho na internet, todo mundo falando. Quer dizer, não podia errar, porque estava lidando com dinheiro. Claro que voltou, era um erro tecnológico ali, voltou o dinheiro, não teve nenhum problema, mas a marca, né, teve um problema ali, né? Todo mundo começou a falar mal da marca. E aí você tem esse outro lado. Então, assim, era um erro que não podia cometer. Ao Mas mesmo tempo existe que a o gente outro tem que erro? incentivar a nossa equipe a arriscar, né? Arriscar Sim. quer dizer correr o risco de errar, né? Exatamente, exatamente. Por isso que assim, se a gente, e eu vou voltar aqui um pouquinho do nosso papo, né? Se a gente está falando de atender bem o nosso cliente, de
olhar qual a proposta de valor que a gente entregar para o cliente, nada melhor do que a gente incentivar os nossos funcionários, que estão ali na linha de frente mesmo. Pensei em alguma coisa diferente, de repente. Eu vou, né? Primeira coisa que eu pensei aqui, não sei se o pessoal sabe, mas, de novo, sem fazer propaganda nenhuma, mas trazendo cases aqui, a Porto Seguro, quem trouxe essa questão de um lanchinho na hora de quebrar um carro, né? E isso não surgiu por causa de um processo dentro da Porto Seguro que alguém pensou ali e vamos colocar. Não, foi uma pessoa lá com guincho que ele falou assim, poxa, toda vez que o pessoal chega, né, que quebra alguma coisa, os caras estão com fome. Então, deixa, eu vou comprar o lanchinho e eu vou entregar na mão. E aí as pessoas começaram a falar bem, poxa, olha Porto Seguro fazendo um negócio aqui, meu carro quebrou e trouxe um lanchinho. Nisso E o aí você dá pessoal um começou. outro exemplo, Alexandre, porque aquele colaborador que está lá na ponta, em contato com o cliente, ele tem informações muito preciosas, né? Exatamente. E só para finalizar essa história, virou institucional, né? Então agora todos os guinchos, quando vai atender algum carro, tem um lanchinho ali. Quer dizer, surgiu de uma pessoa, que é exatamente o que você falou, né? Veio ali porque ele tem as informações, ele conhece bem a ponta final lá. E aí a gente tem que incentivar, traga mais inovações, né? Pensa de um outro modo. E errou, tudo bem, mas a gente pelo menos tentou. E tentou, aprendeu alguma coisa com esse erro? Ótimo, a gente já funciona, vai para a próxima etapa para a gente tentar e arriscar um pouquinho mais. Perfeito. Professor Silvio Meira, não sei se você conhece, professor Silvio Meira, lá do Sim, CESA, o Centro de Estudos dos Sistemas Avançados do Recife, um cara fenomenal, uma cabeça privilegiada mesmo. Ele diz assim: inovação é a emissão de mais e melhores notas fiscais, né? exato, Aí eu te pergunto, exatamente. né? Inovação só é válida se ela for vendida, né? Ela precisa ter consumidores para ter validade. O momento de inovar faz toda a diferença. Deu certo, beleza, não deu certo, não valeu a inovação. Não, Eu gosto quando a gente fala de inovação, eu gosto de fazer uma comparação de três coisas, né? Ideia, invenção e inovação. São três coisas diferentes. Qual que é a diferença entre eles? Inovação e ideia, qual que é a diferença entre elas? Ideia, todo mundo tem, né? Eu sempre brinco. Quem que nunca teve alguma ideia, pensou em algum negócio, só que não colocou em execução, não colocou em prática, e aí depois, um ano depois, viu na TV, viu no noticiário, putz, alguém conseguiu fazer, e, puta, tá rico, por né? que que não fui eu, né? Porque não fui eu, exatamente. Por que que não fui eu? Não foi você porque não executou. Então, assim, ideia todo mundo tem. O que vale é a execução. E qual que é a diferença entre invenção e inovação? Invenção, alguém pode inventar alguma coisa, mas deixar depois ali de lado. Precisa colocar no mercado. Precisa gerar valor ali. Precisa virar algum produto. Né? Então, enquanto está só na invenção, não é inovação. Então, eu gosto de destacar essas três, né? Fazer essa comparação para ficar bem claro, né? O que que é inovação. E aí, com certeza, né? Ir para o mercado, gerar valor. E quando eu falo gerar valor, é porque não necessariamente precisa gerar nota fiscal, né? Mas assim, consequentemente pode virar. Mas de repente, se você consegue trazer uma satisfação do usuário, de novo vou trazer aqui o exemplo que eu dei da Porto Seguro. Não é dinheiro novo na veia ali, mas com certeza aquela satisfação do usuário trouxe, né, nota fiscal lá na frente. Trouxe novos negócios para Porto Seguro lá na frente e acabou sendo conhecida por essa questão também. Então, assim, essa geração de valor é importante. Pode ser, de novo, a satisfação do usuário. E eu gosto muito, né? Eu sou uma pessoa apaixonada pela Disney. Cases da Disney em inovação são sensacionais. E muitas delas é satisfação, mais do que satisfação do usuário, é o encantamento do cliente, que eles sabem fazer isso muito bem. Então, Verdade. assim, você colocar até um valor de ingresso, né, dentro do parque muito maior que os outros parques, as pessoas não compram só a ida do parque, compram também esse encantamento. Então, isso pode gerar um valor para a pessoa, para o cliente ali, e, consequentemente, né, gerar mais valor para a empresa também. Se a gente tivesse que formar um time para cuidar de inovação dentro da empresa, a inovação pode vir da insatisfação, igual você falou, resolver uma dor do cliente, um problema do cliente. Pode vir da inspiração. Eu fico imaginando que você, quando entra nas lojas, nas padarias, nos supermercados, fica com aquele olhar criterioso ali, tendo uma série de inspirações, dessa observação e também da criatividade. Não importa, né? Uhum. O que importa é você estar aberto a perceber o que que tem de oportunidade para você fazer alguma modificação e às vezes essa alteração ela pode ser muito pequena, né? Como você falou, o lanchinho lá da Porto Seguro, é um detalhe, né? Mas que provoca uma inovação e traz um resultado muito positivo, né?
E aí acho que tem também dois pontos importantes aqui, Marcio. Inovação não é só sobre ser disruptivo, não precisa criar algo novo, né? Você pode melhorar algo que já existe. Ver alguma coisa exatamente dentro de uma padaria e melhorar algo que já existe também é inovação. Um processo também pode ser inovador, não é só o produto, né? De repente até um processo. Então, assim, só para ficar bem claro, quando a gente fala de essa inovação incremental, né, melhorar o que já existe, foi o caso da Gillette. Já vendia-se lâminas de barbear e só melhorou, né? Então, isso pode ser uma inovação que qualquer um pode fazer. Não é só achar que precisa criar, de novo, algo digital, algo disruptivo, algo num aplicativo. Não necessariamente. Pode melhorar o que já existe. Uma embalagem Criatividade, diferente, um uma embalagem posicionamento do produto diferente. diferente, uma forma de entregar diferente, uma forma de apresentar o produto diferente, isso tudo pode ser inovação, né? E criatividade também é uma outra coisa, né? Porque as pessoas acham que não são criativas, mas todo mundo já foi criativo quando criança. Quem aqui já deu algum presente para uma criança e, assim, mais do que o brinquedo, foi a caixa, porque a caixa virou um carrinho, virou uma cozinha, virou um foguete. Todo mundo é criativo, só que a gente vai perdendo no meio do caminho. A gente só tem que desbloquear essa criatividade. E aí, só para também dar um exemplo, como que essa questão da embalagem ou da forma, eu gosto muito de contar a história de frutas cortadas em supermercado ou hortifruti. Nasceu ali das pessoas que têm uma deficiência, né? Mas hoje as pessoas compram não porque é preguiçosa. Talvez até por ser preguiçosa, mas compra o quê? Por questão de tempo. Porque a gente está aqui trabalhando, por exemplo, no online, né? É reunião atrás de reunião. E aí, o que a gente precisa? A gente precisa otimizar o tempo. Então, a gente compra as frutas cortadas, compra legumes cortados também para o nosso almoço ser mais rápido. Ou seja, o valor de venda é muito mais caro que frutas normais, mas as pessoas estão comprando. Ou seja, está gerando valor. Isso é inovação também. Está gerando valor, está gerando comodidade, tá certo? Está resolvendo o problema, que é Resolvendo o não problema. desperdiçar o tempo do consumidor, que é um bem mais Exato. precioso que a gente tem, né? Com simplesmente você picar as frutas ou os legumes, etc., embalar, né, de uma forma prática que o consumidor vai passar lá e pegar e para poder consumir, né? É Exato. exatamente isso, né? É mudar a embalagem, às vezes, mudar a forma de apresentar o produto, né? E aí você falou que a gente talvez tenha sido até treinado, né, a deixar de ser um pouco criativo ao longo do tempo, né, trabalhando nas indústrias do século passado, nas empresas do início desse século, né? E aí nós temos agora uma geração aí, geração G, geração Alfa, né? Essa turma, às vezes a gente tem uma dificuldade gigante de se comunicar com ele, não é isso? Em termos de inovação, o que que a gente pode fazer para se aproximar? Afinal de contas, eles serão os próximos consumidores, né? Que Uhum. vão estar empoderados e capazes de consumir, né? Então a gente também tem que se preparar para eles, mas a comunicação com eles é diferente, né? Com certeza é diferente. Eu gosto de falar que nada melhor do que ouvir eles é essas pessoas estarem aqui dentro também. Então, assim, quando eu falo dentro, né, começar a pensar como fazer essa comunicação com eles. De repente, a gente já começa a trazer as novas gerações para a nossa equipe, já começa a ouvir um pouquinho eles. E quando eu falo ouvir, tem grandes empresas, inclusive uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, eles estão fazendo um programa de mentoria. Né? Então, assim, são pessoas que querem um mentor, uma pessoa com uma especialidade que de repente a pessoa não tem. Então, de repente eu tenho, assim, tenho uma falha assim, na minha carreira, que é a tecnologia, então deixa eu conversar com alguém de tecnologia. Tem uma pessoa que tem falha de negócio, deixa eu entender um pouquinho mais de negócio. Mas olha que engraçado, Marcelo, o presidente dessa grande empresa, ele fez a mentoria, ele como mentorado, ele foi fazer uma mentoria com uma pessoa mais jovem, porque ele queria entender um pouquinho mais da nova geração. Porque quando eu falei lá no começo do Lifelong Learning, a gente sempre aprender é isso. Não é porque a gente é empreendedor, ou a gente é CEO, não, a gente sempre tem coisa para aprender. Né? Então, Todo dia. ouvir essas pessoas talvez seja um aprendizado também, é entender um pouquinho. A gente olha assim, fica olhando, né? Eu também tenho a minha idade, tá? Mas o pessoal não sabe aqui a minha idade, né? Mas eu já cheguei no meu Zenta, tá? Eu já estou no Zenta, não saio mais do Zenta. É, mas assim, a gente olha, por exemplo, nessa nova geração utilizando o TikTok, a gente entende por que TikTok é tão legal. Eu tenho TikTok, né? Eu não entendo por que fazer uma dancinha no TikTok, mas é bom a gente começar a entender. Não é questão, pode ser que a gente não utilize, mas entender por que essa nova geração utiliza o TikTok pode ser um diferencial para o seu negócio.
porque você vai entender essa nova geração, como você falou, já está entrando no mercado, já são os novos consumidores. Então, entender essa geração é importante também. Perfeito. E aí fica aí um insight importante, porque os nossos clientes estão com essa geração dentro das lojas, né? Os repositores, os atendentes, os vendedores, o pessoal que faz entrega, embala, são dessa geração, né? São todos jovens que estão ali, adolescentes, pós-adolescentes, etc. Então, certamente, ouvi-los é uma excelente estratégia. Sempre vai sair alguma coisa interessante ali, não tenha dúvida, né? Com Imagina certeza. aí o Com certeza. supermercado que tem um cara que faz entrega todo dia. É o caso da Porto Seguro. Cara, para, chama esse cara e fala assim: e aí? Me fala da sua experiência. Como é que está sendo? O que que a gente pode melhorar? O que está certo? O que está errado? Alguma coisa boa vai sair dali, né? Exato. Certamente, né? Exato. Agora, Alexandre, vamos falar um pouquinho de tecnologia, né? Robôs, inteligência artificial, machine learning, deep learning. Como é que esses fatores todos vão interferir aí dentro do processo de inovação, dentro do nosso varejo? Eu gosto de falar, Márcio, que assim, a tecnologia é um meio para a gente chegar nessa inovação. Então, assim, independente da tecnologia, volta atrás e a gente faz aquela reflexão. Qual o problema que a gente está resolvendo? Porque de repente a gente vai começar a utilizar um robô, por exemplo, né? Vai sair caro, vai trazer um custo muito caro para a gente, mas se não está resolvendo nenhum problema, é só a tecnologia em si. Então, assim, a reflexão aqui, assim, de novo, eu adoro tecnologia, tá? Eu sou também formado em tecnologia. Adoro robôs, adoro toda a questão de inteligência artificial, toda essa questão que a gente está falando, por exemplo, uma das tecnologias que eu mais gosto, blockchain. Já participei de um projeto muito grande aí no mercado financeiro também. Mas assim, se vou trazer só o exemplo do blockchain. Se não está resolvendo nenhum problema, mas o problema pode ser resolvido também com Excel, não precisa utilizar, né, um canhão para matar uma formiga ali. Pode ser feito no Excel, não tem nenhum problema. Só que é importante a gente ter, né, esse conhecimento de tecnologia, porque se um dia a gente precisar, pelo menos a gente já sabe. Então eu chamo isso de canivete suíço. Tenha esse canivete suíço, tenha todo esse conhecimento, que o dia que você precisar e saber que tem um problema para resolver, você já sabe muito bem qual a tecnologia que você vai utilizar. Então, de novo, conhecimento é importante. Mas não ache que com a tecnologia vai resolver todos os seus problemas. Né? Então, de novo, qual o problema que você está resolvendo para depois saber qual a tecnologia que você vai utilizar. Certo? E se você é um proprietário, um gerente de um varejo desse, você não precisa ser um especialista em tecnologia. Você precisa ser até ao contrário, um generalista. Você precisa ter conhecimento do que tem no mercado, o que está disponível, está no seu radar. E na hora que você fala assim, pô, de repente essa tecnologia pode servir para mim, você chama o especialista para te apoiar, para te dizer, olha, isso aqui serve, isso aqui não serve, ou serve daquela ou da outra forma, né? Mas você tem que estar no radar. Você não pode falar assim, não, esse negócio de tecnologia não é comigo. E aí você Exato. terceiriza isso e o seu concorrente não terceiriza e daqui a pouco você vai ver ele está utilizando e você não e está tendo benefício e a sua empresa não, não é? Exatamente, ter esse canivete suíço é super importante, ter esse conhecimento em tecnologia. Mas com certeza, né? Assim, não dá mais. E aí eu volto do que a gente falou no começo, né? Não dá para ter esse mindset antigo que a gente consegue fazer tudo isso manualmente. Tecnologia vem para ajudar, vem para otimizar. E muita coisa que é manual, de repente a gente pode utilizar com tecnologia, porque vai otimizar o nosso tempo, vai otimizar o nosso processo. Certo. Você, enquanto consumidor, certamente, quando entra numa loja, numa padaria, num restaurante, num supermercado, você fica com aquele olhar, né? Pensando ali o que pode ser inovador, o que não pode ser, né? Isso é natural, né? A gente faz isso Com mesmo. A certeza. tecnologia é a mesma coisa, todas as áreas são a mesma coisa. O varejo teve muita dificuldade, teve dificuldade de gestão de caixa, de precificação, de falta de processo, por exemplo, né? E aí eu te Uhum. pergunto, se você fosse convidado para um varejista e um supermercado, por exemplo, para uma grande rede de padarias, né, para poder desenvolver um processo de inovação. Por onde que você iria começar? Eu tenho duas palavras que eu utilizo muito quando eu falo sobre inovação, quando essas palestras de inovação, que é o Humanized Innovation, né? Em português, é a inovação humanizada. Tem que começar pelas pessoas, tem que começar a mudar esse mindset, tem que começar entendendo. E quando eu falo mindset das pessoas, não é só nossos funcionários, nossos diretos ali. É entender o lado do consumidor, que a gente falou muito bem aqui, que eu adorei esse papo, viu, Marcelo? Porque é exatamente isso, porque não é só o lado, né, dos nossos funcionários, mas do nosso cliente ali.
nova geração, tudo isso que a gente falou é inovação humanizada. Então, para iniciar, realmente, entenda quem que é o cliente, entenda nos nossos funcionários, entenda quem são os nossos diretos, os nossos gerentes, quem for aqui. Porque aí começa a inovação. E aí trazer toda essa questão que a gente falou, né, do mindset fail fast, de errar rápido, mas aprender mais rápido ainda, e trazer isso para a nossa equipe vai ajudar bastante. E dar esse empoderamento para as pessoas. Porque eles estão ali na linha de frente e podem trazer muito mais insight do que aquela velha forma como a gente fazia a inovação, que era o tal do P&D, né? Que era dentro de uma salinha, a gente pensava em algo inovador e dançava no mercado. É o contrário, agora a gente tem que ouvir para a gente conseguir trazer Processo algo reverso, né? inovador. Diverso, exatamente. Exatamente. É verdade, né? Tem uma frase, eu falei sobre a frase do professor Silvio Meira, tem uma outra frase de um cara também que eu conheci recentemente, que é o Vinícius Aroeira, que ele é diretor de uma grande rede de supermercados em Belo Horizonte, chama Rede Super Nossa. Ele diz assim: inovação é nada mais do que gerar um novo valor ou de uma forma diferente, mudar o processo, o serviço, o layout ou o produto e gerar uma melhor experiência para o cliente, né? Então, experiência para o cliente. Todo mundo está sedento de novas experiências, né? Se você gera uma nova experiência para o seu cliente, muito provavelmente você vai estar indo na direção certa, né? De não só de inovação, mas de uma forma de captar esse novo cliente e mostrar para ele que a sua empresa é uma empresa dinâmica e está ali pronta para poder continuar evoluindo, crescendo, etc., e modificando, né? É isso aí, é isso aí. Eu gosto de trazer sempre também um exemplo para ficar um pouquinho mais claro quando a gente fala de experiência do cliente. É trazer, por exemplo, o. E aí, de novo, né? Como que a gente tinha essa questão de consumir, por exemplo, o café? Né? O café é um commodity. Mas se a gente fala de experiência, e quem traz muito bem a experiência, assim, vamos lá, commodity, o café, a gente tem um produto que aí pode ser, né, um café solúvel, o que for. O serviço que a gente vai oferecer é uma xícara de café e pode ser uma padaria. Mas quem dá essa experiência e consegue dar uma experiência e, de novo, né, trazendo valor e que também é mais caro, é o Starbucks. Ele consegue dar essa experiência, né? As pessoas vão por causa da experiência. Porque se for ver, eu sempre faço essa comparação. Tecnicamente, padaria e Starbucks, os dois no final oferecem café, só que um é mais caro que o outro. Por que que as pessoas compram lá mais caro do Starbucks? Experiência. A experiência é o sabor, a experiência é o aroma, a experiência é o local, a experiência é a iluminação, a experiência é a forma de atender, a forma de apresentar o produto, a forma de servir o produto, é a etiquetinha com seu nome, quando alguém, o Starbucks termina lá de preparar o produto, ele te chama Márcio, né? Ou seja, isso tudo é experiência, Exatamente. né? Isso Isso tudo aí. faz diferença, né? É isso aí. É isso aí. Esse setor que eu trafego bem, supermercadista, panificação, eles têm muitas associações, muitos sindicatos. Um grande exemplo é a BIP, na Associação Brasileira de Indústria e Panificação, que é gigante, forte, né? Pujante, né? Agora, eu digo o seguinte, eles representam milhares de empresas em todo o Brasil, só na área de panificação são mais de 60 mil panificadoras em todo o Brasil, tá certo? Como é que eles podem ter uma inovação colaborativa? Como é que isso pode acontecer? Como é que isso pode ser provocado? Aí a gente entra também em uma outra definição que talvez o pessoal não conheça, mas hoje em dia, quer dizer, já faz alguns anos, né? Mas isso está ficando cada vez mais latente, que a gente chama de inovação aberta. Né? Inovação aberta, de novo, a gente sai daquela forma de P&D dentro de uma salinha, a gente fala de inovação aberta. Inovação aberta nada mais é que trazer outros players de mercado, talvez até trazer seus concorrentes, trazer uma outra indústria para fazer de uma forma diferente. E aí que tá, a colaboração é uma palavra muito próxima de inovação. Hoje em dia a gente não consegue fazer uma inovação sozinho. A gente tem que ter essa colaboração. E nada melhor, a gente sempre fala isso, nada melhor do que juntar e todo mundo sair ganhando do que cada um isoladamente, né? Tentando, como eu vou falar, tentando cada um do seu modo trabalhar ali. Nada melhor que as pessoas juntarem. Tem uma história muito boa também, que é o pessoal lá da, né, para quem conhece a Ibiza, né, que é a cidade ali que tem Na festas, Espanha? né? Ibiza, eu não conheço, tá, Marcelo? Posso falar que eu não conheço. Também não. Ibiza, o que que acontecia? As festas estavam sempre rolando, os hotéis, né? Então, assim, mas cada um no seu quadradinho. Então, assim, os turistas iam para Ibiza
E aí começava, via para um hotel, gostava, depois ia para festa para outro, só que eles não se falavam. O que aconteceu? Eles falaram, poxa, por que que a gente não se fala? Vamos fazer uma coisa em que a experiência, volta à experiência, a experiência do turista seja bacana, e que todo mundo saia ganhando. Então, assim, ele sai de um hotel, vai para outro, mas a gente oferece isso para ele. E não ele pensar que, né, precisa pular um para outro. A gente já traz essa experiência para ele. Então, eles se juntaram, conversaram e todo mundo começou a sair, começou a ganhar. Não era mais isoladamente. Então, isso que precisa trazer, de novo, um mindset, uma nova forma de pensar em que todo mundo sai ganhando e não isoladamente. Muda aquela cultura de que ele é meu concorrente, ele não pode saber o que eu estou fazendo, né? Muito pelo contrário. Às vezes são ações complementares, né? Exatamente, é isso mesmo. Esse mercado, É né? difícil, né? É super Não, difícil pensar não, é dessa mudança de forma. cultura, né? Mudança de Exatamente. cultura radical, né? Exato. Mudança de cultura radical, verdade. Agora, nesse mercado de tecnologia, tecnologia de varejo, lá atrás, eu comecei lá em 1994, 95, né? Uma das coisas que eu fiz, assim, bem radicais foi, eu tirei aquela antiga registradora, não sei se você conheceu, aquelas antigas Com registradoras, certeza. né? E coloquei um computador lá no Sim. checkout lá da padaria. Acho que eu fui o primeiro a fazer isso, né? E por incrível que pareça, quando eu fiz isso, a menina que trabalhava lá na loja que eu coloquei, ela fugiu. Literalmente ela fugiu. Ela saiu correndo mesmo. Ela saiu do checkout morrendo de medo e aquilo me impressionou muito, né? Porque me mostrou que tá certo, nós estamos falando de 1994, as pessoas tinham Sim. medo, Sim. algumas pessoas tinham medo. Mas hoje, a inovação ainda é, traz medo, as pessoas ainda têm medo de inovar, pelo menos radicalmente, ou de usar a tecnologia para inovar, e você enxerga isso também ou não? Tem um termo chamado FOMO, Fear of Missing Out. Desculpa de novo todos os termos em inglês, mas assim, é o medo de ficar de fora, né? Então as pessoas querem e vão atrás das informações, vão atrás, querem saber mais, mas ficam com medo, medo de ficar de fora, né? Eu gosto de contar a história da Round Six, né? O seriado Round Six. Foi o Fear of Missing Out total, né? O FOMO. Porque uma pessoa começou a falar, então, vou querer assistir também. Nem sei o que é, mas vou começar a assistir. Vingadores é a mesma coisa. Nem sei que estava passando no Vingadores, mas todo mundo começou a falar que preciso assistir também. É o Fear of Missing Out. E aí eu gosto de contar, e isso está acontecendo no nosso dia a dia, tá? E aí, tecnologia é isso, né? É muita tecnologia vindo, senão. Mas é o outro lado que eu sempre falo. Em vez de o Fear of Missing Out, que é o FOMO, tem o JOMO, né? Que é o Joy of Missing Out. É o orgulho de ficar de fora. Então, assim, a gente tem que sim conhecer várias tecnologias. Talvez a gente fique com medo, mas aquele final de semana, aquela noite, dá uma descansada também, né? Tem aquele momento com sua família, porque senão a gente vai ficar louco. Então, sim, de novo, a gente vai ficar com medo de muita tecnologia. A gente, né, tem vários seriados e filmes que a gente começa a ver e fala, nossa, né, Black Mirror é um deles, né? A pessoa fala, nossa, é muito Black Mirror isso. Então, assim, muita coisa está acontecendo. Mas talvez a gente não precise ficar com tanto medo. Talvez não fique precise ficar com tanto medo, porque, de novo, olhe para trás e vê o histórico. Né? Naquela época, as pessoas já ficavam com medo. Mas as pessoas se adaptaram. Olha, de novo, como a gente faz o link com tudo que a gente falou. As pessoas se adaptaram. Né? Seja um emprego novo, seja de adaptar com uma função nova, a gente se adapta. E aqui também vai acontecer isso. Talvez uma inteligência artificial que vai vir pode roubar um emprego? Pode roubar, mas a gente vai se adaptar e vai ter muito mais coisas e oportunidades aqui no mercado. E só para exemplificar isso aí, algo que você conhece bem, o Pix, que não é um projeto brasileiro, quer dizer, não é invenção brasileira, mas é um projeto diferente do talvez do que foi feito na Europa, principalmente, né? Quando ele chegou, o Pix tem que, sei lá, 2 anos? Acho que não Exato. tem, talvez 2 anos, né? 2 anos, tá certo? Muita gente falou assim, será que isso vai funcionar? Hoje em dia é impressionante. Todo mundo tem que ter o Exato. Pix. Tem que ter o Pix. Exato. Fui numa feirinha outro dia em Belo Horizonte, 90% das empresas está lá, o Pix e o QR Code. Sim, Exato. funcionou, pegou, deu certo, né? Então, assim, é tecnologia. Muitas vezes ainda muita gente nem entende como é que você lá passa o QR Code e você transfere dinheiro da sua conta para a conta da outra pessoa, da outra empresa, mas está ali funcionando. Então, tecnologia é para a gente experimentar, é para a gente testar e se deu certo, segue em frente. Né? Isso é um Exatamente. cenário que você conhece bem o Pix, né? Exato. Assim, tem vários exemplos, né? Não sei se todo mundo vai lembrar, mas assim, quando a internet veio,
Muita gente falou, nossa, agora vai revolucionar, vai tirar, né, as minhas funções, minha empresa vai mudar completamente, agora eu tô com medo, mas todo mundo conseguiu se adaptar, né? Pix é exatamente isso, né? Todo mundo ficou ali, oh, e agora? O que vai acontecer? Mas, exatamente, em pouco tempo, muita gente já começou a utilizar e já começou a ver benefício. E aí volta de novo o que a gente falou, né? A proposta de valor que está sendo entregue, porque agora a gente consegue fazer, porque lembra, né? A gente conseguia fazer uma transferência de um banco para outro com DOC e TED, né? Então era em alguns minutos ou no máximo ali uma hora. DOC era E agora a vinte e gente quatro horas, o TED era algumas horas, né? Exato. E agora a gente pode fazer em segundos. E traz valor para a gente. E além do mais, né, que é como a gente sabe, o Pix de pessoa física é de graça. Então, traz valor para a gente isso. Que a gente começa a utilizar, mesmo que talvez naquele primeiro momento a gente tenha medo. Certo. Alexandre, para encerrar, tá certo? Eu queria botar 4 frases aqui, e você, por favor, comenta em cima. E já te agradeço aí mais uma vez o seu conhecimento, o seu tempo, sua disponibilidade de conversar com a gente, com o nosso público aí. Muito obrigado mesmo. Pensar simples é o primeiro passo para inovar. Inovação é quando você resolve algum problema. Primeiro, é importante isso. Por trás de todo CNPJ sempre tem alguns CPFs. Inovação é uma mudança de cultura. Perfeito, não tenho como. O pessoal brinca, né? Depois dessa é só largar o microfone, né? E dar tchau, porque deu aí realmente um resumo exatamente, assim. E acho que a gente pode complementar, assim, inovação é para todo mundo, né? Não Para tem empresas de qualquer tamanho, né, Alexandre? qualquer Não tamanho. importa. Exatamente, exatamente. E até porque se a gente não inovar, vai ficar para trás. Então precisa trazer a inovação para qualquer tipo de empresa. Esse é o maior desafio das empresas hoje, né? Conseguir acompanhar o próprio mercado, né? Que muda Exato. tanto. Perfeito, Marcelo. Alexandre, muito, muito, muito obrigado pela sua participação, pelo seu conhecimento, pelo seu tempo, por todos os insights que você colocou aqui. Eu tenho certeza que muita gente vai utilizar e vai usufruir desse conhecimento que você passou para a gente aí. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Grande abraço, um bom dia para você, um bom dia de trabalho para Todos você. nós. Valeu.